Bom, então, boa noite aí, Rubens, pessoal que for assistir depois. Vamos iniciar aí nossa última aula aí da UC de refrigeração e climatização residencial. Então, é a última aí do nosso módulo. Lembrando aí, né, Rubens, você, os colegas aí, eu já até mandei uma mensagem lá no grupo. Quem tiver devendo a atividade, não dessa UC, das outras também, pode fazer a entrega. Se tiver alguma dúvida, só me procurar. Tanto aqui no WhatsApp ou na plataforma, do jeito que vocês acharem melhor. Aí depois a gente parte para o módulo seguinte, né, que é o módulo específico 1. Aí vai ser mais, aí vão ser menos os Cs, né? Aqui a gente teve 6 os Cs no módulo básico, não vai ser tão sobrecarregado assim, então vai ter menos os Cs, as Cs vão ser mais longas e em menor quantidade, né? Então a gente vai abordando elas aí ao longo do tempo. Bom, na aula passada, deixa eu compartilhar minha tela aqui. Eu estava abordando sobre o processo de evacuação e desidratação do circuito frigorífico. Para que eu faço a desidratação, né? Para retirar principalmente umidade, né? Que a umidade ela é prejudicial para o sistema como um todo, né? Então ela atrapalha nos trocadores de calor, né? Estou falando aí de condensador e do evaporador. Água no compressor também é extremamente prejudicial, né? Porque aumenta ali, é líquido, né? A água, a umidade ali, ela é líquido, então prejudica a pressão ali do compressor. Também no dispositivo de expansão, ainda mais no tubo capilar, que tem uma espessura bem fina, né? E ali é o momento que está com a temperatura muito baixa, é o momento que aquela umidade ela se solidifica, então ela vira gelo, então ela pode bloquear. Então, ela é prejudicial em todo o sistema. Então, a desidratação é justamente para fazer a retirada de umidade, né, de água, e também de fluidos chamados gases incondensáveis, que é aquele que não troca de estado dada a pressão e a temperatura em que ali a tubulação é submetida e aquele gás, naquelas condições, ele não se condensa e nem se liquefaz, né? Assim, perdão, condensar e liquefazer é a mesma coisa, não se condensa nem evapora, né? Bom, então eu preciso também retirar esses gases incondensados e também algum tipo de particulado, alguma coisa de partícula sólida que esteja ali, para poder ter somente então o fluido refrigerante no final das contas, o meu sistema totalmente limpo. E além disso, a desidratação ali é a evacuação, que é utilizando vácuo para fazer essa limpeza, com a bomba de vácuo, também serve para fazer também, além da limpeza, fazer o teste de estanqueidade do meu fluido, né? Perdão, do fluido não, do meu sistema. Se eu aplico o vácuo, se aquele vácuo se o vácuo manteve a sua estabilidade ali, não se alterou, quer dizer que o meu sistema está estanque, não tem nenhum tipo de vazamento. Agora, se começou a aumentar, quer dizer que tem algum tipo de vazamento ou, dependendo ali, a umidade está presente. Você precisa retirar a umidade, ou se tiver vazamento, você precisa fazer intervenção. Seja reparando um tubo ou alguma válvula ali, alguma flange que não está devidamente apertado, né? Corretamente. Então você faz as intervenções e aplica de novo o vácuo. Manteve? Beleza. Então o seu sistema está estanque e devidamente desidratado, né? Geralmente o vácuo, né, na ordem ali dos 500 microns, né, ou 500 micrômetros de mercúrio. Aqui vai falar um pouco de pressão, né? A pressão é a relação entre a força dividido pela área, né? Então, geralmente, por exemplo, a pressão, o manômetro que a gente tem, ele dá a pressão relativa, né? Então, é aquela pressão que está acima da pressão atmosférica. Então, nossa pressão atmosférica, que é 1 atm, ele equivale a 101.325 Pascal, ou 101.000, ou 101,325 quilopascal, ou 1,01 bar, ou 1013,25 milibar, né? Então esse é 1 atm. Nosso manômetro, ele pega pressão relativa. Para a pressão absoluta, você pega aquela pressão que está indicando no manômetro mais a pressão atmosférica. Aí você tem a pressão absoluta, né?
quando você soma as duas pressões ali, né? Então, a pressão é justamente essa relação, né, da força dividido pela área. Bom, então, por exemplo, para achar, por exemplo, o peso da Terra, né? Você pega a massa do ar atmosférico, né, ou perdão, a força, né, do ar atmosférico que faz sobre a Terra, que é justamente esse ATM, pega a força P, que é a massa vezes a gravidade. Então, a massa de ar atmosférico, aproximado, né, de 5 vezes 10 a 18 quilos, olha o tanto de massa de ar aí, né? E a gravidade é de 9,81, então peso do ar sobre a Terra é de 49,05 vezes 10 a 18 newtons. Considerando que a superfície terrestre ela é uma esfera, né? Então, uma esfera, a área dela é 4 πr ao quadrado. E o raio da Terra é de 6,37 vezes 10 a 6 metros. Então, a área da Terra é de 509,9 vezes 10 a 12 metros quadrados. Então, levando a pressão, que é força sobre a área, é justamente a força peso dividido pela área. Então, dá justamente 96.195 newton por metro quadrado. Se a gente comparar esse resultado com o valor de 101, vai ter uma diferença aí de 5%, né, que é o valor padrão do ATM, né, que é de 101,325. Pô, pode falar, Rubens. Como é que eu vou calcular a área num circuito, por exemplo, de um compressor, um ar-condicionado? Você está falando a pressão? Porque a pressão é... Lá em cima você explicou que é a pressão é sobre a área. A área, mais o que mesmo? É força sobre a área. Exato, força. Certo? Como é que eu vou calcular a área num circuito, por exemplo? Frigorígeno. Não, porque na verdade, o Rubens, você não considera todo o circuito. Então, por exemplo, quando... deixa eu fazer um desenho aqui que eu acho que você vai entender. Então, você tem, por exemplo, a sua tubulação aqui, certo? Uhum. Então, supondo que você tem a tubulação aqui. Por exemplo, a pressão, vamos supor que eu estou medindo a pressão aqui, ó. Então, eu vou medir aqui minha pressão. Tá, que eu tenho Então, eu tenho um manômetro aqui, né? Então, de certa forma, o manômetro ele tem uma tomada de pressão, aí ele dá a pressão aqui. Mas se fosse calcular mesmo, é como se fosse uma área aqui, ó. Então é a área, essa área em específico. Eu não pego toda a área da tubulação. É uma área de seção transversal. Então, por exemplo, qual é a força aí? Se está passando aqui, ó. Então, por exemplo, eu tenho um fluido que está passando aqui, certo? Uhum. Então, eu tenho uma força que está distribuída em toda essa circunferência. Então, é a força do fluido nessa área. Então, seria, por exemplo, a pressão aqui é a força do fluido dividido por essa área. Essa área aqui, ó, por exemplo, ela é π vezes o diâmetro ao quadrado dividido por 4. É pontual. É como se fosse assim naquela seção, entendeu? A pressão. Não exatamente, aí você pode, mas eu quero ter uma pressão média, aí você tem que pegar toda a área do circuito, mas aí já não é, você não consegue calcular com as fórmulas, vamos dizer assim, tradicionais, aí você tem que fazer um desenho, ou você tem outros modelos para achar a área, ou você faz um desenho para poder achar essa área. Né? No caso aí, a força seria o P sobre o A. Não necessariamente, é porque o P que está mostrando aqui, o Rubens, é o peso, né? Então seria a massa de ar, é o peso que o ar exerce sobre a Terra, entendeu? Essa seria a força. Por isso que é a pressão atmosférica, seria o peso do ar em cima da Terra, entendeu? Complicado, hein? Não é, aqui é aproximada, por exemplo, por isso que aqui a nossa pressão, justamente essa pressão atmosférica, que, por exemplo, propicia muita coisa aí na Terra. Então, por exemplo, o nosso peso é relacionado a essa pressão. Então, por exemplo, lugar que não tem pressão,
Então, por exemplo, na Lua, a gravidade vai ser baixa, porque eu tenho pouca pressão ali, né? Além, não é só a, não é somente aquela massa de ar que está fazendo a pressão. Também tem a questão da atração, né? A nossa Terra tem uma circunferência, que tem uma massa, tem um núcleo que gera essa atração. Então, tem lugares aí, por exemplo, tem planetas que não têm atmosfera, né? Por exemplo, não tem uma atmosfera respirável para a gente, né? Então, por exemplo, em Marte, né? O pessoal aí que está, vamos dizer assim, colonizando Marte, né? Mas Lá se nesse, faz um. Hum? nesse caso, força sempre será gravidade? Não, não necessariamente. Não necessariamente. Depende da aplicação dela. Então, por exemplo, nesse caso aqui que eu estou te mostrando, não é a gravidade, porque é um fluido. Esse por exemplo, essa tubulação aqui ela tá na horizontal, mas ela pode estar na diagonal, pode estar na vertical. Se ela estiver na vertical, eu tenho a força peso mais a coluna, né? A coluna de líquido lá. A coluna de líquido me dá uma força que chama hidrostática, né? Que é a pressão hidrostática, que depende da densidade do meu fluido, né? Aí para achar essa pressão, né? É porque a gente, nessa forma, você tem que saber os valores aí, né? As variantes, né? Não, sim, mas o manômetro, no caso, o Rubens, meio que assim, dispensa essa necessidade, por exemplo, da gente saber aqui exatamente o fluido. Dá para a gente levantar, por exemplo, qual que é a vazão aqui, para a gente saber mais ou menos qual que é a força tal, mas aí a gente vai fazer cálculo, vai começar a deduzir, tem que fazer cálculo. Que não, você colocar um manômetro aqui num ponto aqui, pronto, você já tem a pressão que você quer naquele ponto. Entendi. Aí você, vamos dizer, dispensa os cálculos. Mas se você quiser fazer mesmo ali, deixa eu conferir, só para você quiser ter uma curiosidade, deixa eu conferir se é esse aqui mesmo. Deixa eu ver se tem muita diferença, por exemplo, que marca no manômetro, que o manômetro aqui não marca aquela exatidão 100%. Vai ter um errinho ali, tanto que aqui também tem um erro. Não sei se você viu aqui, ó, tem um erro também, ó. Tá vendo as aproximações que ele fez? Ele achou a pressão atmosférica de 96.000 e o padrão que é achado é de 101.325, ó, tá vendo? Então tem uma diferença de 5%. Então sempre tem essas diferenças, né? Porque tudo aqui é aproximação, tá vendo? A gente faz uma aproximação de massa de ar, então é aproximadamente esse valor de massa, mas não necessariamente depende. São algumas considerações, simplificações para chegar no valor, né? Certo? Uhum. Consegui te responder aí, Rubens? Conseguiu? Não, Tranquilo. então, Se aí eu o que eu for, falei. se eu for fazer o cálculo, não vou saber, tá? Não, mas aqui, aqui não precisa esquentar a cabeça, não, Rubens. Aqui eu estou mostrando os cálculos só para saber que eles existem mesmo, mas não, Certo. Uhum. mas aqui na SAP, não tem nada que aborde, não. Aqui é só a gente precisa saber que tem mesmo, existe aquilo ali, né? Aí, como eu tinha falado, né, a pressão manométrica é aquela que é indicada, por exemplo, no manômetro, e a pressão absoluta, que soma a pressão atmosférica, que é a nossa pressão padrão. Essa pressão também ela é relativa à altitude, né? Então, por exemplo, a nível do mar, essa é a pressão atmosférica. Quando a gente, por exemplo, desce, por exemplo, no fundo do mar, a pressão sobe, né? Porque tem justamente à medida que a gente vai diminuindo ali aumentando ali a distância, né? E a própria coluna de água vai gerando essa pressão. E o inverso também vai diminuindo. Então, por exemplo, né, quando vai jogar, o pessoal jogar ali no jogo de futebol na Bolívia, no Peru ali, que é 3.000 e tantos metros de altitude, o ar já fica rarefeito, né? Então você vê o pessoal tem falta de ar, a bola também já não é a mesma física, né? Tem essa diferença, né? A pressão é menor, né? Em relação com a altitude. E, por exemplo, o vácuo que a gente aplica lá na evacuação do sistema de refrigeração é justamente uma pressão negativa. A gente aplica um vácuo. Esse vácuo é justamente uma forma de. O vácuo, induz um movimento inverso, né? A gente retira ar, retira
retira tudo ali, né? Como está aqui na bomba de vácuo, ela produz uma pressão negativa, que ela é induzida aqui, faz com que tudo que está ali no sistema vem e joga aqui para fora. Então ele faz um processo reverso. Então justamente, né, quando a gente instala, né, então coloca a mangueira vermelha na alta, azul na baixa, a bomba de vácuo aqui na do meio, liga, então ela vai, né, você vai retirando toda o processo, vai tirando toda umidade, gás incondensável, Aí, por essa indução de... nesse caso, vai se tornar um vácuo, né? Isso. Vácuo a gente chama de pressão negativa, né? Que é uma pressão abaixo da pressão atmosférica, né? Então, geralmente, mas o vácuo aqui não é tão grande, né? O vácuo aqui ele é 500 micrômetros de mercúrio, né? Que é um vácuo bem pequeno, não é tão grande assim. Até porque se for um vácuo extremamente grande, a gente gera aquela chamada explosão ao contrário, a gente gera uma implosão, né? Encolhe tudo. Então, o manifold, né? Hoje a gente tem, esse aqui é o manifold, vamos dizer assim, tradicional, né? Então a gente tem um lado de baixo, lado de alto, onde tem a temperatura e aqui é a pressão e a temperatura aqui do fluido. Aqui tem alguns fluidos aqui, ó. Tem o digital, e o digital vai ter muito mais fluidos ali vamos dizer assim, armazenados na memória, né? Então hoje é bem mais prático. Ele é caro, mas o tempo vai se popularizando, que é justamente a pressão do vácuo, né? Parte do vácuo. Então tem aqui o manovacuômetro, então da vez que você faz a evacuação, você tem que colocar um manovacuômetro para fazer o monitoramento, então tem esses dois chips aí, né? Bom, aqui é os prefixos, né? Então tem aí o giga, que é 10 elevado a nono, mega 10 elevado a sexto, assim por diante, que eu estou só dando uma passada rápida aqui. Aqui, por exemplo, a gente tem uma tabela de escala de vácuo. Então tem a escala aí, ó, com as correspondentes, né? Então, por exemplo, aqui, ó, 50 micrômetros de mercúrio, 500 micrômetros, 50 mil, ou Torricelli, baro, polegadas de mercúrio, as escalas, né, com as devidas correspondentes aí. Bom, esse aqui, né, são as escalas recomendadas para um sistema de refrigeração, né? Geralmente é os 500 microns, né? O 760 é o máximo, mas geralmente é os 250, 500. Geralmente ali é os 500 micrômetros de mercúrio, né? Então não é mais do que isso, né? Porque o sistema não precisa dessa necessidade de um vácuo tão grande, até por a questão de fazer a explosão interna, né? Gerar a implosão. Bom, então, né, para atingir aquela pressão, você tem que utilizar a bomba de vácuo adequada, né? Então, a bomba de vácuo menor, ela vai chegar numa pressão menor. Uma bomba de vácuo maior vai gerar um vácuo maior, né? Então, É depender questão aí de, dos seus... Oi? aí é questão de tempo, né? Quanto Isso, menor, maior o tempo. justamente. Então, as bombas de vácuo, por exemplo, modelo baseado em pistão, ele vai atingir cerca de 150 milibar e as rotativas de palheta 0,01, né? Então, aqui, por exemplo, tem as boas práticas aí de refrigeração e ar-condicionado da Brava, né? A Brava é a Associação Brasileira de Ar-Condicionado e Ventilação, né? É como se fosse uma sociedade brasileira aí, você pode se associar e dela você tem, não sei se você já ouviu falar dela aí, Rubens, Não, não. já ouviu falar? Pois se você quiser, ó, vou te mostrar o site aqui, ó, a Brava. Essa aqui, ó, Associação Brasileira de Refrigeração e Ar-Condicionado. Você pode se associar, né, como se fosse ali você paga, acho que anual, alguma coisa assim. Tem alguns cursos também, bem interessantes. São cursos tanto presencial quanto online também. Quem é associado, por exemplo, tem algumas vantagens aí, né? Uhum.
vendo? Então é bem interessante aí. Que se for mesmo da área mesmo, tá vendo? O curso, ó, ventilação mecânica, distribuição de ar, tá vendo? Uhum. A indústria futuro. Então é Brasil inteiro, tá vendo? Ó, agenda de curso. Então são cursos aí bem específicos, tá vendo? Automação, curso de ventilação mecânica, ó, VRF, tá vendo? PMOC. Então aí são vários cursos que o próprio Abrava, né, da área. Então, deixa eu voltar aqui, né? Então, por exemplo, a Brava, né, ela recomenda que se faça o teste de estanqueidade mantendo o circuito frigorífico em vácuo de 500 micrômetros de mercúrio por um período de 12 horas. Geralmente esse aqui é o problema, né? 12 horas. Não tem como, por exemplo, você estar fazendo um serviço para o cliente ficar lá 12 horas para fazer o teste de estanqueidade, até porque o próprio cliente não tem esse tempo, você também que executa o serviço também não vai ter esse tempo, né? Que você está perdendo tempo aí para atender outros clientes, né? Então, ou até mesmo no trabalho aí, no emprego, que você está fazendo a manutenção de um ar-condicionado, uma empresa não vai ter 12, em tempo de 12 horas para fazer esse teste. Então, geralmente ali você pode fazer no máximo ali até 2 horas, ou até menos ali, você pode, né, para consumir ter alguns outros testes para achar essa estanqueidade, né? Mas esse é o ideal, né? Quem sabe nem sempre dá para fazer o mundo seguir esse mundo ideal. Bom, feito o vácuo, a gente quebra esse vácuo, utilizando o que? Nitrogênio. Né? Você quebra o nitrogênio até atingir ali a pressão zero, né? Para realizar, aí depois você faz um outro processo de evacuação para atingir os 500 micrômetros. Então, essa quebra de vácuo por nitrogênio, o objetivo que é absorver qualquer resquício de umidade. Né? De certa forma, aquela umidade que ainda não consegue ser retirada, com nitrogênio, vamos dizer, com resquício que tiver ainda, é uma forma de confirmar ali que você retirou toda a umidade do sistema, né? Que o vácuo, num primeiro momento, não consegue retirar. Bom, feito ali utilizei o vácuo, né, utilizei ali o nitrogênio, quebrei ali o vácuo do nitrogênio, faço um outro processo de vácuo, agora eu faço o que? Recarga, né, coloco o fluido efferente para o circuito. Então a gente adiciona, né, se for fazer ali a recarga com o fluido original, ou se for fazer um retrofit com outro fluido, né, apropriado, aí tem que fazer aquela correção, né, conforme ali o retrofit. Então você está utilizando para substituir ali um halogenado, né, ou CFC para um outro diferente, você só faz ali ou coloca aquele a mais ou a menos, né, naquela flutuação que tem ali conforme retrofit. E para adicionar o fluido, ele tem que ser na fase gasosa, né, quando se eu tiver colocando o fluido pelo tubo de sucção do compressor, né, então a gente tem que lembrar que o compressor ele não comprime líquido, né, então se você colocar líquido ali, você está sujeitando seu compressor ali a estragar, né? Então o compressor tem que também ser desligado também até que a pressão lida no manovacuômetro de baixa se torne positiva, né? Então você tem que fazer essa recarga observando isso. E também vale citar que tem os equipamentos que permitem que o compressor também trabalhe com pressões negativas. Então, para ter certeza que a massa de fluido está conforme o fabricante, você utiliza ali um cilindro graduado, ou, no caso, aí, uma balança de precisão, né? Geralmente a gente utiliza essa balancinha de precisão aqui, né? Tem esse aqui, esse cilindro graduado, mas é mais difícil de achar ele. E também tem alguns aparelhos que permitem a carga de fluido diretamente na linha de líquido. Então a gente encontra um tubo de serviço junto aos filtros secadores de refrigeradores e condicionadores, que então permite você recarregar na fase líquida, ou seja, não ter esse risco de recarregar o fluido lá no compressor com o líquido, né? E porventura você vinha estragar o seu compressor, né? Bom, e refrigerante líquido no compressor pode ser feito? Bom, pode, mas será realizado se o mesmo permanecer desligado durante todo o período de procedimento e várias horas depois.
Essa é a desvantagem, você recarregar ele líquido no compressor. Então, você já não pode ligar ele de imediato. Você tem que esperar um tempo, algumas horas e várias horas. Então, você tem que deixar ali um bom tempo, né? Por exemplo, esse fluido circular e ele não está mais presente ali no compressor. O que acontece? Muito pessoal que faz a recarga de fluido líquido para ganhar tempo. Aí, em caso de quebra, o técnico tem a obrigação jurídica de repor o compressor por outro e, obviamente, vai ter prejuízos. E o compressor ali, né, com certeza é o componente mais caro do sistema. Mas tem alguma válvula no próprio Hum? compressor? Tem. Não diretamente no compressor. É uma válvula que fica um pouquinho antes de chegar no compressor. Lá no condensador. Vou mostrar um videozinho ali que mostra, certo? Bom, então nesse caso, quando você faz recarga de líquido diretamente no compressor e liga ali o compressor, liga, né, o ar condicionado e com o líquido, a chance desse compressor estragar é muito alta. Então, estou falando, aí tem o retrabalho, né, de colocar um novo compressor, de instalar, ainda arcar com os prejuízos, né? Então, esse aí é aquele alerta, né, aquela advertência que tem que ficar esperto, né, quando se faz essa carga de fluido refrigerante líquido no compressor. Então, por isso, você faz ele líquido na parte de líquido lá, ou você faz ele na fase gasosa, né, quando estiver no tubo de sucção do compressor. Bom, então qualquer líquido que você inserir, ele vai ter de passar pela paleta de baixa pressão. A paleta de baixa pressão é considerando a característica de deformação elástica, como se fosse uma mola, né? Então ali, ó, ele é, como diz, projetado para realmente passar só o fluido como vapor. Se ele colocar como líquido funcionando, o que vai acontecer? A pressão é muito grande, até porque o líquido tem um peso muito maior do que ele no vapor. Então, o que vai fazer? Deforma, né? Então, tá vendo? Ele deforma e vai além dessa elasticidade do metal, ou seja, ele vai perder. Então, por exemplo, você passa ali, ó, ele, vamos dizer assim, eu passo e ele não, aí ele volta, né? Aí se for pesado demais, deforma, aí no seguinte ele não volta. Aí se ele deforma permanentemente, ele não volta na posição inicial e não tem a vedação da câmara de compressão. Então aqui, parte desse vapor então retorna para o cárter do compressor e quanto maior a deformação da palheta, menor será a eficiência de compressão, né? Então ele começa a misturar lá no cárter, lá no óleo, aí pronto. Aí mistura, não vai para onde deveria ir, né? Que é para mandar para o sistema em alta pressão. Tá vendo aqui a placa de válvula? A placa de válvula está bem aqui, ó. Onde fica justamente as paredes. Isso aqui é o pistão, tá vendo? É um pistãozinho bem pequeno, né? Então, por isso, ó, que essa câmara de compressão, ela é feita para trabalhar com vapor. Por isso que não pode ter líquido ali, né? Porque justamente o líquido, ele é baixa compressibilidade quando for incompressível, né? Então, ele não é suficiente, então tende a quebrar. Então, principalmente parafuso do cabeçote, a válvula de alta pressão ou até mesmo entortar a biela, porque essa biela aqui não dá conta, por exemplo, do peso de líquido. Então, ela entorta até quebra. Você quebra tudo isso aqui, né? É bem pequenininho isso aqui, né? Por isso tem que evitar de líquido, né? Então, durante essa carga de refrigerante, a gente tem que acompanhar também as pressões de pressão de evaporação e condensação. Tem que ver, né, a pressão da linha de alta, que é após o compressor, e a linha de baixa, que é antes do compressor, né? E isso a gente vai fazer monitorando com o manifold, né? Além das pressões, tem as temperaturas, né, que é a temperatura de condensação e de evaporação, né? Geralmente tem uma regra lá, né? Então, por exemplo, se a temperatura de evaporação se a temperatura que você quer atingir lá é tanto, vamos supor aí de refrigeração, a temperatura de resfriamento é de 2 graus. Então, geralmente tem que ser 5 graus abaixo. Então, sei lá, a temperatura de evaporação tem que ser menos 3 graus para atingir os 2 graus de refrigeração. Tô dando
Então, 2 menos 5 dá menos 3, né? Então, tem que ser menos 3 a temperatura do evaporador, do fluido no evaporador, né? Para atingir os 2 graus no sistema como um todo, né? E na condensação, geralmente, é 10 graus acima, realmente é 10 graus acima ali da temperatura externa, né? Então, se nossa temperatura externa aqui é em torno de 32, vai ser 42 graus a temperatura no condensador. Então, isso aí é só para efeitos aí de conhecimento geral, né? Bom, então justamente, né, o fluido refrigerante muda de vapor, né, na forma para líquido no condensador. Então, o condensador ele vai mudar de fase, né, passa de vapor para líquido. E no evaporador é o inverso, ele absorve o calor e muda de estado, passa de líquido para vapor. Então, essa mudança de fase é que dá a maior troca de calor, né? Nem tanto no calor sensível, mas no calor latente, né? Então, nessa relação de mudança de temperatura e pressão, a gente tem a relação, né? Para cada tipo de fluido. Então, para cada tipo de fluido refrigerante, então, por exemplo, ele é a menos 25 graus, o R22 está a 0,997 bar, o R134 essa pressão, R410. Então, para cada temperatura, cada fluido vai ter uma pressão correspondente. E não só isso, eu vou mostrar depois nos próximos módulos que não só muda a temperatura e a pressão, também muda volume específico, muda a entalpia, né, que é a energia associada naquele momento, entropia, mas esses conceitos eu vou falar no próximo módulo, certo? Só para efeito de conhecimento. Então, supondo aqui, né? Vamos supor que você está fazendo a carga de fluido refrigerante de um refrigerador cuja temperatura externa esteja a 35 graus. Então, como eu falei, ó, para essa temperatura externa é comum encontrar temperaturas de condensação. Você pegar um termômetro daqueles de contato, né, aqueles tipo revólver, apontar lá, vai estar lá 45 graus até 50, ou seja, 10 graus ou até 15 graus acima da temperatura externa. Por exemplo, se tiver o refrigerador carregado com R134A e a quantidade está correta, você vai procurar na tabela, que é aquela que eu mostrei agora há pouco, a pressão que encontrarem no manômetro de alta do conjunto manifold. Então, por exemplo, o R134 condensando a 45 graus teria uma pressão de 153 PSI. Isso aqui é uma unidade inglesa, né? Unidade britânica. Pois os valores mais próximos da tabela são 149,1 para 44 graus e 162,3 PSI para 47. Se tiver em bar, encontraria 10,6 bar a 45 graus, 10,3 bar a 44 graus e 11,2 bar a 47. Então, é comum encontrar temperaturas de evaporação de menos 10 ou menos 12 graus em um refrigerador comum de uma porta se o mesmo estiver com a carga de fluido refrigerante completa. Então, a temperatura, né, pressão de saturação será da ordem de 12 PSI, né, ou 0,843 bar. Então, como eu falei, literalmente você tem ali alguns valores de referência, né? Então, você coloca... Então, ele falou ali, né, o R134. Então vamos pular 45 graus. Bom, não tem 45, então está bem próximo do 40. Então o R134 vai estar com 10, praticamente 10,3 bar de pressão. Então é da pressão dada aquela temperatura, né? Bom, então aqui, por exemplo, a gente consegue encontrar uma temperatura de saturação, né? O que é a temperatura de saturação? Ou quando ele está como líquido saturado, isso quer dizer o quê? Que o conteúdo do fluido naquele momento está totalmente como líquido. E como ele é vapor saturado, é quando ele está totalmente como vapor, ou seja, ele não tem a mistura de líquido e vapor. Isso também eu vou mostrar para vocês no próximo módulo. Só que tem uma forma aqui indireta da gente encontrar essa temperatura de saturação. Então vamos supor que o meu fluido saiu do compressor,
a 80,49 PSI. Então, ele está 80,49 PSI, passa pelo dispositivo de expansão e sai da evaporadora. Então, aqui, ó, como encontrar a temperatura de saturação. Então, dado aqui esses valores, a gente acha. Então, aqui eu vou ficar chutando, não, porque... Ó, então, lá, ó, então, vamos chegar aqui, 80,49 é 34,72, ó. Então, tá vendo o valor ali, ó, 34,72, ó, 5 graus, ó. Então, ó, 5 graus. É a tabela. É a tabela. Então, por exemplo, ó, o próximo aqui é a temperatura, essa aqui é a pressão de baixa, né? Então, essa aqui é a pressão de baixa, 34,72 PSI, e esse aqui tá 80,49. Então, eu vou no de 80,49, tá justamente em cima, ó, tá 25 graus, ó. Uhum. Viu? Então, tá aqui, ó, 25. Então, é a temperatura de baixa e de alta. Então, dada a pressão, eu consigo achar a temperatura. Ou dada a temperatura, eu acho a pressão, né? Então, eu consigo achar, no caso aqui é de saturação, porque eu sei que o meu fluido está nessa saturação. No caso aqui, eu tenho ele na... Deixa eu só voltar aqui, ó. Porque no caso aqui, eu sei que aqui no compressor, aqui antes ele está como vapor saturado, e aqui ele está como vapor superaquecido, né? Então aqui a gente vai fazendo, né, sempre achando as temperaturas. Vendo? Então aqui a gente tem um exemplo, um condicionador de ar carregado com a carga completa de R22, trabalhando uma temperatura de 35 graus. Então se ele trabalha, se a temperatura externa é 35, então a condensação é 45 graus e a evaporação é zero. Então, se a temperatura de evaporação é zero, então a 45 ele tem 236 PSI de pressão de alta e 57 PSI na pressão de baixa. Então, para cada temperatura tem uma pressão correspondente, né? Isso vai variar, claro, de fluido para fluido. Então, cada fluido vai ter uma temperatura diferente, tanto de condensação quanto de evaporação. Então, só que qual que é o erro aqui, ó? Muitos técnicos inexperientes ou apressados tomam esses valores de referência como lei e aumentam ou diminuem a carga de fluido quando fazem a leitura e encontram medidas diferentes. Então, esse é simplesmente fazer essa leitura de pressão e temperatura no manifold, não é aquela máxima de falar assim, ó, eu preciso aumentar ou diminuir a carga de fluido. Não, você utiliza outras referências ou uma outra forma de determinar essa adição ou retirada de carga de fluido refrigerante. Geralmente a quantidade é especificada pelo fabricante, então o manual fala lá, ó, 2,7 quilos, 3 quilos, 4 quilos, depende. Também tem uma máxima do manual que a cada tantos metros que você adicionar de tubulação, então geralmente seu evaporador e sua condensadora vai ficar a uma certa distância, então você vai ter que aumentar o trecho linear ali de tubulação. Aí o fabricante fala, ó, para tantos metros a mais, adicione tantos gramas de fluido, né? Quando você compra ali o seu ar-condicionado, ele já tem ali aquela carga padrão, né? Aquela carga padrão vem ali lá na condensadora. E o que está na evaporadora é nitrogênio. Então você retira aquele nitrogênio de fazer a ligação. Então a carga padrão já está dentro da condensadora, onde tem as tubulações mais o compressor, né? Ah, não, vou ter que colocar tantos metros a mais. Você tem que fazer o cálculo. Para cada tantos metros, tantos gramas a mais de fluido. Então tem que fazer esse cálculo, né? Então, para saber, né, os testes estão corretos, tem que fazer primeiro os testes elétricos, né, principalmente corrente elétrica, temperatura do evaporador, o subresfriamento, o superaquecimento. Ó. Esse aqui, principalmente, ó, verifica se, por exemplo, a carga está ok de refrigerante, está com mais ou com menos, está com excesso ou com falta. Então, por exemplo, Isso, a cor... Oi?
Pode. Nesse caso aí, só como uniforme mesmo, faz com a balança, já não, nessa situação não tem como usá-la mais, né? Não, a balança sim, você pode utilizar a balança quando você vai colocar a carga inicial, né? Aí você vê lá o tanto de fluido que você coloca pelo fabricante. Para saber se está ok, por exemplo, você está chegando no aparelho a primeira vez lá e vai fazer alguns testes, o teste de superaquecimento dá para saber ali preliminarmente, opa, isso, travou aqui, de forma preliminar se tem excesso ou falta, né? Antes de você, por exemplo, colocar ali na balança e retirar tudo. Aí dá para você saber, por exemplo, você vai pegar lá a primeira vez, vou recolher tudo. Aí você recolhe, você desconta, por exemplo, que tem na mangueira, fora ali, tem tantos quilos de fluido ali. Tem o manual do fabricante, bicho, tá faltando ali, sei lá, 100 gramas de carga, ou 250 gramas, então tá faltando. Ou não, tá com 250 a mais, então tá sobrando. Aí você faz dessa forma, ou pelo teste de superaquecimento. O teste de corrente elétrica, por exemplo, qual que é o valor, né? Por exemplo, no compressor, como o compressor é acionado de forma elétrica, funciona com eletricidade, você monitora a corrente do seu compressor, verificar se está dentro ali, por exemplo, das especificações, né? Então, por exemplo, a corrente elétrica do compressor é muito influenciada pela pressão de condensação. Então, quando aumenta a pressão de condensação, a corrente também aumenta. Se a pressão de condensação diminui, a corrente elétrica também diminui. Então, tem essa relação direta. Tem que saber, né? Tem que ver os testes para ver qual que é o normal, né? Então, para essa pressão, a corrente é tanto. Se aumentar muito, se aumentar a pressão, tem que saber o tanto que é o aumento da corrente, né? E também a pressão de condensação é influenciada pela quantidade de fluido refrigerante, né? Pela dificuldade de liberar calor durante a mudança de fase. Então, por exemplo, se o meu condensador tiver obstruído, por qualquer motivo, ou seja, tem um anteparo, não consigo rejeitar o calor, então o condensador é o que? Onde eu rejeito o calor. Então eu vou aumentar a pressão de condensação, já que eu não estou conseguindo retirar aquele calor está contido ali, vai aumentar a sua pressão. E se a temperatura externa também estiver muito baixa, a pressão também de condensação vai dar uma diminuída, né? Porque vai influenciar aí, né? Bom, e além disso, né, nos sistemas a gente vai ter o capacitor de fase, né? Bom, e para que serve esse compressor, né? Para diminuir a corrente elétrica do compressor para compensar a dificuldade, né, ao passar pelo enrolamento do motor, para evitar que tenha uma sobrecorrente a mais e um consumo de energia a mais. Então, se esse capacitor danificado, a corrente então, do compressor também tende a se elevar, pelo recomendado. Então, você tem que fazer o teste no capacitor. Então, antes de fazer o teste, você tem que descarregar, né? Porque geralmente ele está carregado, você pode sofrer a descarga, e essa descarga também pode ir para o seu multímetro. E você pode, então, danificar aí, né? Então, tem que tomar todos os testes, todo cuidado nesses testes elétricos. Bom, e, por exemplo, o fabricante, para verificar também a temperatura do evaporador, que o próprio fabricante indica, colocar um termômetro dentro do congelador e aguardar um intervalo de tempo para atingir a temperatura. Aí você olha e vê se está realmente atingindo aquela temperatura de projeto, né? Que é padrão. Atingiu, sim. Se não, tem que fazer as intervenções, né? Bom, e o subresfriamento, né? O subresfriamento é o que é? Perdão, o superaquecimento. Então, quando ele sai do evaporador, em teoria, ele sai vapor saturado. Então, eu preciso superaquecer, ou seja, aumentar a temperatura para ele não ter resquício de líquido. Porque como o vapor saturado, ele tem uma grande probabilidade de estar no estado líquido. E líquido no compressor não é desejável. Então, preciso aquecer ele de certa forma para ele ter todo o seu conteúdo como vapor, não tenha nenhum resquício de líquido. Então, por isso eu superaqueço. Geralmente vou superaquecer ali em torno de 5 a 7 graus. Geralmente, se tiver um valor ali
do superaquecimento acima de 11, geralmente 11 graus, 10, 11 graus, quer dizer o quê? Eu estou com excesso de fluido refrigerante, eu preciso fazer a retirada. Se estiver muito abaixo desse valor de 5 a 7 graus, quer dizer o quê? Eu estou com falta de fluido refrigerante, tem que fazer a recarga, eu tenho que colocar um tanto até atingir essa faixa entre 5 e 7 graus. O que é 5 e 7 graus? É a diferença daquela temperatura que você colocou um termômetro ali e viu na hora e a temperatura de saturação, como vapor saturado, que isso é obtido pela literatura, né, pela tabela de saturação. Aquela tabela de saturação, eu acho a temperatura de saturação e aquele que eu obtive experimentalmente. Faço a subtração de um com o outro. Se subtrair um com o outro e der zero, quer dizer o quê? O meu fluido está saturado, está com vapor saturado. Se deu entre 5 e 7 graus, tá ok. Então quer dizer que está como superaquecido. E se tiver muito acima ali, aí né, tá com excesso de refrigerante. A mesma coisa vale para o subresfriamento, só que o subresfriamento eu vou monitorar agora após o condensador ali, né? No condensador, para quê? É aquela faixa de temperatura que também eu extrapolo a saturação, que em tese ele está como líquido saturado, acima desse subresfriamento é para diminuir a sua temperatura. Também faço o mesmo procedimento, só que agora para o subresfriamento. Só que o subresfriamento aqui não me diz muita coisa, mas é o superaquecimento. Certo, Rubens? Alguma Certo? dúvida? Alguma Não, não, dúvida? não, tranquilo. Eu vou ter que Então, voltar à aula anterior porque eu faltei 2 aulas, e pode possível. assistir lá. Já tá disponível lá, certinho. Então, vou finalizando aqui por hoje. Se tiver alguma dúvida, questionamento, então aí você vamos procurar. Bom, desejar a Será você então uma boa perfeito. noite. Para você também. Fique com Deus aí. Até a próxima semana. Até a próxima, se Deus quiser. Abraço. Tchau. Tchau.